e chegamos em uma das histórias mais bonitas de todo o One Piece, pelo menos até agora. É fato que o anime tem sim seus momentos emocionais. Por exemplo, o Zoro quando levanta a espada e perde pro Mihawk, fala que nunca mais vai perder, ou a Robin quando fala que quer viver, ou o Barba Branca vindo dos seus filhos. Sério, assim, diversos momentos que são de cair o queixo, de fazer o coração partir. Por exemplo, o Ace, né, que faz um rombo no nosso coração, ou o Merry quando ele vai pro fundo do mar e se despede da tripulação do Chapéu de Palha. Os personagens no geral, eles têm uma história para destruir o seu psicológico e também de uma certa maneira fazer uma crítica. Por exemplo, a Boa Hancock, a história dela, por mais que a Boa tenha aparecido muito pouco, a história dela é muito pesada, tá? Escravidão, abusos e etc. One Piece te dá, assim, muitas emoções, muitos sentimentos e, obviamente, né, One Piece faz muitas críticas. Por exemplo, nos episódios dos Homens Peixe, eles com certeza trataram o racismo. Aliás, tem um vídeo do Guts Cronosfera que fala sobre isso e é um vídeo muito bom. Quando eu assisti, eu gostei demais. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Lá tá tudo bem explicado com relação a personagens históricos, referências e etc, etc. Esse ponto das críticas sociais, acho que o mais interessante é sobre a questão de classes e hierarquias, um governo que favorece quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. Basicamente, é aqui que começa a história dele. Um bucaneiro, um escravo, um rei tirano, um Shichibukai, um homem santo, mas principalmente um pai. Nos últimos épicos que saíram do anime, a gente vê a história do Kuma. Não só no anime, se você leu um mangá, você viu a história toda dele e provavelmente achou um pouco pesada, vamos colocar assim. Quando eu li o mangá, eu fiquei, nossa, a história do Kuma é pesada. Mas no momento em que transformaram isso em animação, deu um peso maior. O design tá simplesmente excelente. Um ponto aqui que eu quero destacar do design foi aquele momento em que ele tá dançando, acho que até viralizou no TikTok dele dançando e fazendo tum tum. Ficou muito bom. Tipo assim, tem tanta coisa ali que você fica, nossa. O estilo não é nem cartoon, o estilo de como se fosse um rabisco infantil mesmo, sabe? Uma pintura que uma criança faz numa folha de papel. Nossa, tá muito bom. Muito bom. Só por isso já tá muito legal. Mas obviamente que tem muitos outros pontos assim que alguém de edição poderia falar, roteiro, entre vários outros pontos. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Quando o Kuma surgiu, a gente não sabia muito bem o que ele queria. Isso porque ele era um personagem bem enigmático. E de tudo que a gente já tinha visto sobre o governo mundial, ninguém acreditava que o Kuma seria um personagem muito bondoso. Tipo assim, quando ele tirou a dor do Luffy, ninguém imaginava o porquê dele ter feito isso. Ou quando ele apareceu lá em Sabaody, eu não consigo falar esse nome, mas é o arco que antecede a Ilha dos Homens Peixe e o treinamento da galera. Ninguém basicamente sabia o que Kuma queria levando cada um dos chapéus de palha pra um lugar. Só que pegando o episódio até o mangá, a gente descobre que ele só era uma pessoa boa e que ele tá lutando pela libertação de todo mundo. Que ele acredita que o Luffy seja o Nika. E a espécie do Kuma, ela meio que foi enxergada como é que eu posso dizer? Como um tipo de raça exótica pelos dragões celestiais. Tudo porque eles são diferentes. One Piece tem muito esse negócio de raças. Tem os homens peixe, tem os Tenryubins, eles continuam sendo humanos, de certo. Tem os Lunarianos, por aí vai. E de acordo com o Gorosei e o Saturno, a raça do Kuma, ela cometeu um pecado, né? E meio que tá destinada a ser uma raça de escravos. Mantido como um escravo, o Kuma viu a mãe dele ser levada, e provavelmente ela foi morta. O pai do Kuma também foi de arrasta na frente dele. Kuma foi chicoteado, espancado, ainda criança. E aí no final teve que participar de uma espécie de jogos vorazes, onde, diga-se de passagem, ele conseguiu escapar por muito pouco. E tudo isso aí a gente já viu, o caminho para ser um homem santo. É você enfrentar os sofrimentos da vida, como é que um sorriso no rosto, dá pra colocar assim, ou sem perder a sua essência de bondade. Porque o Kuma, apesar de tudo isso, ele fez o que fez pelas outras pessoas, por ele um pouquinho, mas também muito pelas outras pessoas. O Kuma, ele é uma pessoa muito altruísta, muito empática, que acaba ferindo ele de vez em quando. E lembra que eu falei que o design desses episódios tá excepcional, pelo menos pra mim? É que, tipo assim, um ponto que eu tenho que destacar aqui do último episódio, eu adorei a transição dos olhos fechando, sabe? Primeiro a gente vê só as mãozinhas, tá em outro ponto de vista, só as mãozinhas do Kuma, assim, correndo atrás de um pássaro, como se fosse uma criança comum recebendo o amor dos pais. Aí ele pisca, daí faz a transição, passa pro pai dele já amarrado, já passa a parte do conflito, sabe? Do começo do conflito. Depois pisca de novo e a gente já vê o sofrimento completo. É excepcional essa parte. Isso porque a percepção de tempo nessa hora, ela
me lembrou de quando algumas coisas que eu era criança. Tipo assim, quando você é criança, as coisas muitas vezes parece que passam assim, sabe. Aí estava acontecendo algum problema, do nada estava tudo bem, aí parece que do nada aconteceu um problema. Basicamente ali tá mostrando a percepção de uma criança, o como ele pode ser forte, ele pode ser poderoso, mas quando aconteceu tudo isso, ele era muito inocente, muito frágil, mesmo sendo extremamente resistente. Lembra que eu falei que o Kuma participou daquele negócio dos Jogos Vorazes? Basicamente, isso aí foi em God Valley, onde as pessoas e os escravos de Hajime e Joyce iriam ser caçados. Um ponto também a ser destacado é que o design de God Valley pra mim tá muito diferente do design usual das ilhas de One Piece. Eu não sei se foi o jeito que foi enquadrado, foi alguma coisa assim esquisita, mas estava muito, me chamou um pouco a atenção por algum motivo e eu não sei qual. E One Piece sempre citou o incidente de God Valley, mas nunca mostrou necessariamente como foi. Agora a gente teve uma pequena prévia, basicamente, do que ia acontecer. As pessoas, como eu já disse, os escravos já, estavam sendo caçados por ricos, por tenryubitos, basicamente, pessoas muito poderosas. E não tinha muito o que fazer. Só que, como um plano do Ivankov para escapar, acabou trazendo os piratas para lá. E não eram qualquer pirata, eram os piratas do Roger, os piratas do Rocks, que são dois grupos bem complicados. E antes dos jogos começarem, o rei de God Valley, porque God Valley não é uma ilha associada ao governo mundial, tá? E assim, o rei de God Valley se opõe e nesse exato momento o Garling acaba cortando o rei. Ali mesmo, assim, ele executa o rei ali. Eu poderia desenvolver esse assunto, falar sobre questões sociais? Poderia, mas não vou não. Acho que vocês podem tirar suas próprias conclusões disso. Pode ser que não seja nada, pode ser também que seja uma crítica. Que nem todo mundo que tem dinheiro realmente é visto como uma pessoa poderosa por outras pessoas que já nasceram poderosas. Basicamente, sua nobreza não é o suficiente para a nobreza. E o Ivankov vai atrás de uma galera para fugir porque ele sabe que ninguém vai sair dali vivo. O plano do governo é justamente eliminar todo mundo para pegar os recursos da ilha. E assim, eu não sei vocês, mas isso aí tá com cara de colonização. A gente vai num lugar, a gente destrói o lugar, destrói a cultura do lugar, destrói o povo daquele lugar, para no final a gente civilizar aquele lugar à nossa maneira. Pareceu colonização. Posso estar totalmente errado. Até porque, né, as pessoas não saem de lá vivas, vamos colocar assim. E nesse momento do plano do Ivankov, distrair os guardas, pegar as frutas para conseguir ter uma chance de escapar. Só que ele precisa de alguém para distrair esses guardas. E quem em sã consciência ia querer aguentar porrada para outras pessoas conseguirem fugir? Kuma, sendo uma pessoa muito gentil, o que já foi demonstrado ali também em um momento quando eles estavam fugindo, e uma mãe cai no chão e implora com o bebê no colo assim. Kuma parece que quer voltar, mas não tem como ele voltar porque nem dá. Nesse momento ele também se voluntaria falando assim: "Eu vou, eu sou mais forte, eu aguento mais, eu consigo distrair as pessoas". Kuma, desde o começo, desde quando ele era criança, ele já era uma pessoa gentil, assim, situada ali no mundo, mais ou menos. Ele sabia que ele conseguia aguentar um pouco mais de porrada. E você podia ser gentil igual o Kuma. Eu não tô pedindo pra você aguentar porrada no meu lugar, mas deixa o seu like aí e me ajuda bastante, por favorzinho. O plano da Eve dá quase certo, porque a Big Mom, ela aparece em sua forma mais jovem, né, mais encorpada, vamos colocar assim, quando ela ainda não era Mom, era só Big mesmo, e cata a Ivankov assim e joga ela ali. Consegue pegar a fruta do Kaido, que vai ser a fruta futura do Kaido, desculpem o spoiler, mas é a fruta do dragão. E enquanto isso, o Kuma come a fruta dele e sai correndo, que a Iva falou pra ele fazer isso. Pelo menos se um deles sobrevivesse, o plano já estaria funcionando perfeitamente. E nessa hora é onde aparece o infeliz do Gorosei, de novo, o Saturno. Assim, eu até achei que o cara podia ser uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa gentil, de bom coração, mas não dá. As ações dele, as falas dele, por mais que alguns momentos pareça que ele tem alguma coisa, no outro momento você já fala, não tem nada, ele só quer se divertir, destruindo as outras pessoas. É um cara escroto. E quando ele vai falar com o Kuma, ele humilha o Kuma de N maneiras diferentes, falando que ele nasceu pra ser escravo, que a raça dele é isso ou aquilo, fala um monte de coisa lá. Uma coisa que eu acho legal notar é como ele se distancia da humanidade em diversos momentos, sabe? Acho que um exemplo simples disso é a gente olhar em Egghead, quando ele taca a Bonnie na mão e fala que os humanos adoram se meter com coisas que não podem. Ele se distancia, quando ele fala humanos, ainda depois chama de eles, entendeu? Eles, os humanos. E é porque, de certa forma, o Saturno não é necessariamente humano, se a gente parar pra pensar assim. Mas essa discussão deixa pra outro momento. Só que o Kuma parece não se importar muito com o que o Saturno tá falando. Ele diz que ele só quer poder ajudar o máximo de pessoas possível. E ele vai continuar fazendo tudo de bom, sendo uma pessoa boa. E se a gente ver bem, a fruta do Kuma, ela poderia ser usada única e exclusivamente pra guerra, tá? Não necessariamente pra retirar dores das pessoas. Ela podia
podia ser simplesmente usada para destruir uma ilha facilmente, como a gente viu com Kuma quase acabando com o Gorosei. E nesse caso, Kuma, Kuma mesmo. Ou vai ver, né, que no mangá a gente já viu. Mas a fruta do Kuma, ela é muito poderosa. E ele usa ela de uma maneira gentil e bondosa. Ele tira a dor das pessoas. Ele usa a fruta de acordo com aquilo que ele acredita. Ele acredita que Mika é o salvador, vai tirar a dor das pessoas, vai libertar elas. E é isso que Kuma faz. Ele tira a dor das pessoas. Kuma, ele é muito empático. Até o jeito que ele usa a fruta dele demonstra isso. Ele era gentil com todo mundo e muitas vezes a vida dele era sofrida. Ele se machucava para tornar as outras pessoas boas. Como a gente vê, ele tira a dor delas, mas aquela dor precisa ir para algum lugar e ele absorve a dor de todo mundo. A vida do Kuma foi muito, muito sofrida e mesmo assim, ele não se arrependeu de ter ajudado essas pessoas. Em nenhum momento a gente vê ele se arrependendo de ter absorvido a dor de outras pessoas, de ter passado por tudo que ele passou. Ele apenas continuou. Até porque, como o Deus que ele acreditava, o Kuma queria tirar a dor de todo mundo e trazer a felicidade. Se Nika é o Deus da liberdade, o Deus que tira a dor, o Kuma é o mais fiel servo dele, trazendo todas as suas histórias, todos os seus ensinamentos. O Kuma tira a dor também. Ele era um homem santo, que vai fazer muita falta a quem conheceu ele, mas também era um pai que vai fazer muita falta para Boy. Bom, eu gostaria de agradecer a você por ter assistido até aqui. Muito obrigado, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal que tá sempre tendo vídeo novo e até a próxima.